Claro que a coisa é totalmente corrompida, né? Mas a máfia vem de uma ideia de família, né? E tem códigos de honra muito rígidos, uma certa honradez baixa, né? Aristocrática ali. E que no crime organizado brasileiro não tem, muito porque os criminosos brasileiros são órfãos, né? É a mistura do Brasil com o Egito, né? Do Tchan. É porque é minha vida, né? Assim, eu vim de uma criação muito popular, em termos de referências, de linguagem na mídia, de linguagem da vizinhança. Então isso aí está em mim. Né? E depois de velho eu fui adquirindo bagagem literária. E o que é importante, fui gostando da linguagem literária mais elevada, porque tem que gostar para assimilar. A gente assimila o que a gente gosta. Então eu li Machado de Assis, gostei. Né? E li Camões, gostei. Então eu tento trazer assim, tudo que é da minha formação mesmo, né? na minha literatura, para que fique o mais genuíno possível. A, a coisa é um mundo um pouco fechado mesmo, porque as pessoas elas enxergam as coisas conforme as referências, né? Conforme os modelos humanos que elas têm. E os modelos humanos que as crianças, os adolescentes têm ali na periferia são de pessoas que vivem naquele universo, que gostam daquele universo, que promovem aquele universo. Então elas acabam querendo ficar ali mesmo. E pela formação que eles têm, não se acha muitos meios de escapar daquilo ali, né? Você vê que não se escapa desse ambiente mental, mesmo quando você fica rico. Pega o Adriano, o Imperador, um jogador de futebol, Neymar, né? São personagens que enriqueceram, ficaram milionários, mas eles vivem no universo mental ainda da periferia, eles ouvem as mesmas músicas, gostam tem os mesmos costumes, né? E a saída dali só é possível mesmo, desse ambiente, mesmo estando ali, é possível fugir dali, uma espécie de metanoia, uma conversão. Não necessariamente religiosa, mas de visão de mundo. De expansão do seu raio meu geográfico, mas não só de geográfico, porque as pessoas transitam de um bairro para outro em São Paulo, por exemplo, né? Mas não conseguem perceber que ali tem outras coisas, né? Outros gostos, né? Então tem que expandir isso aí, né? Esse raio de percepção das coisas e gostar dessas outras coisas, né? Eu lembro que quando eu era professor de dança de salão, eu ia para cruzeiros dançantes e aí tinha os colegas que iam também, né? Para fazer personal dancer, dançar com as mulheres. E lá no cruzeiro você tem o restaurante chique, né? Serve as comidas internacionais, chefes franceses e italianos, e tinha os bandejão lá com salsicha e batata frita, né? E os caras não queriam ir lá no restaurante refinado, porque né, essa comida aí achava estranha, não gostava. Isso é uma barreira, né, que as pessoas se impõem, e mesmo tendo oportunidade de quebrar essas coisas, não quebra, né? Então tem que ter essa virada, por algum meio, normalmente intelectual, literário, perceber que tem um mundo fora dali, que as outras coisas são boas, são melhores. Tem que admitir que outras coisas são melhores
e buscar. Né? Então, no meu último romance, o personagem ele encontra isso por um desses meios, né? Porque ele conhece pessoas que o influenciam, ele dá ouvido para essas pessoas, gosta do que vê fora e aí tenta sair. Né? Mas assim, da minha experiência, são pouquíssimas pessoas que saem. Pouquíssimas pessoas. Então, é possível fecundar aquele ambiente desde que se substitua a semente que está fecundando aquele lugar ali, né? Que é uma semente de erva daninha, né? De fruto podre, que é muita cultura do funk. A cultura funk, ela traz consigo, né, uma série de elementos estéticos, comportamentais, morais, que moldam o sujeito dali, inclusive fisicamente. Você bate o olho e fala assim, esse sujeito aí, ele é do movimento funk. Do jeito que anda, do jeito que fala. Inclusive, lá na República, o Platão, ele advertia sobre a influência dos poetas, dos músicos, né? Porque a coisa gera uma transformação tão profunda na alma que a coisa reverbera pro físico, né? O sujeito vira outra coisa mesmo. Então teria que substituir. E eu não sei como fazer. Né? Porque você eliminar um estilo musical que provoca todo esse estrago é só de uma coisa vindo de cima para baixo, com uma certa violência do Estado. Isso não vai se fazer. Né? Pelo convencimento, demorar. Talvez uma coisa de 100 anos, assim, para as pessoas irem lentamente rejeitando aquilo e aderindo a outras coisas como boas, né? Inclusive, eu estava vindo para cá e ouvindo os álbuns lá do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, Lô Borges. Fala, cara, isso aqui é música popular brasileira. Né? Inclusive, fala de temas como, né, o funk, sensualidade, certo erotismo, com uma beleza, com uma delicadeza, e aquilo é música popular. Seria possível que nas favelas paulistanas, nos morros cariocas, o pessoal gostasse daquilo? Seria, mas vai demorar. Assim, para mudar o gosto de duas gerações que estão dentro desse negócio, demora, né? Então eu não vejo muitas perspectivas pro curto prazo, não. A dificuldade é porque eu não faço parte, eu não sou narcotraficante, então eu não vivo dentro do negócio, né? Já tenho um álibi, inclusive, né? E precisa ter um esforço de pesquisa, né? Um esforço imaginativo para conceber aquelas pessoas, né? Não são tipo hipercomplexos, né? Não são pessoas que têm grande profundidade de alma, né? No mais das vezes, quando a gente vê as entrevistas, eles são pessoas simplórias, né, que tem aquele esquema de vida, aquela determinação, aquela perseverança no mal, mas todo o jogo de poder tem coisas intrincadas ali, né, para retratar. Então a minha dificuldade é essa, assim, de pesquisar. Estou lendo bastante, investigando personagens reais, biografias, documentários, para ter um pouco mais o retrato de como é na realidade, para depois fazer uma transposição poética ali, que mantenha os traços principais, de modo que a coisa fique verossímil, né? E o difícil é esse, a verossimilhança. Então, é claro que a coisa é totalmente corrompida, né? Mas a máfia vem de uma ideia de família, né? E tem códigos de honra muito rígidos, uma certa honradez baixa, né? Aristocrática ali.
e que no crime organizado brasileiro não tem, muito porque os criminosos brasileiros são órfãos, né? O jeito não vem de família nenhuma, eles se unem como uma espécie de família do crime ali, mas os laços são muito frágeis, né? E ele não vem de tradições de organizações, de instituições primárias que têm esses códigos. Então eles tentam inventar o código durante o negócio ali, né? Eles fazem os seus compromissos, mas você vê que eles se traem bastante, eles brigam bastante, eles rompem. O PCC vive rompendo, não sei como que é o Comando Vermelho, mas o PCC, a cúpula vive rachando. Já tem 3, 4 grupos ali que disputam a coisa. E talvez o risco assim, maior que eles corram no país sejam eles mesmos se engolirem, né? E se dissiparem ali em várias facções menores. Então que a diferença fundamental é essa de visão de mundo. É claro que o mafioso usa por mal, mas a coisa fica mais consistente, né? Olha, eu fui... meus primeiros anos de cristão foi numa igreja neopentecostal, na Igreja Universal. Eu não aprendi nada de cristianismo lá, né? De verdade, assim. Assim, me autoimpus ali alguns limites morais. Eu não posso matar o pessoal, né? Eu vou pro inferno, eu não posso usar drogas, né? Então ele tem serve como uma barreira ali, né? Que impede algumas pessoas, porque eu ia lá na igreja e tinha uns caras que eram bandidos lá, né? Assim, às vezes é o bandido que sai da cadeia e vai para a igreja para se, né, encontrar com Deus, mas não encontra nada e volta para o crime. E eu conheci algumas pessoas assim. Então teve esse elemento de formação moral, moralista, não pode ver mulher pelada, não pode fumar, não pode beber, né? Mas muito pouco de religião, muito pouco de entender o que é o Cristo. Né? Isso eu vim aprender depois de velho, estudando por conta própria, e depois que eu me converti para o catolicismo. Né? No sistema ali da periferia tem isso, eles impedem que uma parcela da juventude entre para o crime. Isso eles fazem, né? E algumas pessoas vão lá e têm uma vida mais decente, realmente, né? Por causa daquilo, elas casam, né? Tocam uma família ali, nem sempre muito funcional, como é no Milagre de Paraisópolis, né? Mas para mim foi muito pouco. Pois é. Você acompanhou isso? Sim. Porque assim, não tem uma... Na medida que não tem uma teologia séria, né? Você não tem uma dogmática, uma doutrina séria por trás, o cara pode inventar qualquer coisa, né? E eles conseguem se justificar dizendo que aquilo ali, eles estão fazendo aquilo por Deus. Né? Se o cara é católico, né, ele vai ter a noção de que ele está cometendo um pecado mortal, né, e vai ter que confessar. Se não confessar, não pode comungar, não pode isso, não pode aquilo. O padre vai repreender, se for um padre sério. Agora, no mundo das igrejas protestantes, esse mundo mais diverso das igrejas protestantes, né, da diversidade, cabe, né? Tem lá o Morro de Israel, o sujeito se acha um profeta, né? Um novo Moisés que está salvando a comunidade lá, não sei quem, né? Quem que é o faraó, né? O Cláudio Castro, o faraó, o Eduardo Paes, né? Então cabe, né? É um fenômeno louco, né? Perigoso, né? Perigoso, e que não sei também como conserta, né? Com relação à literatura de São Paulo, né? É estranho, muito estranho. A cidade de São Paulo, de longe, é a maior cidade do Brasil. Tem um monte de universidade e condição de vida muito melhor do que várias cidades de outros lugares do país, e não tem uma literatura, né?
Quem é o grande escritor da cidade de São Paulo? Cassiano Ricardo, poeta. Tem outros do interior, Monteiro Lobato é do interior, né? É um fenômeno esquisito, né? São Paulo contribuiu bastante para a nossa intelectualidade nas ciências humanas, né? Sociologia, historiografia, economia. Isso aí, o pessoal lá da USP contribuiu alguma coisa, né? Mas nas letras tem uma pobreza, talvez, né? O cenário não seja muito inspirador, talvez. E, assim, em face à literatura do Nordeste, né? É um vexame. Maranhão, né? Que é hoje, infelizmente, um estado paupérrimo, cidades perigosas e que sempre foi mais pobre. Eu tenho uma dúzia de grandes escritores de lá. Uma dúzia. São Paulo não tem. Agora, assim, quanto à cidade de São Paulo como cenário, eu acho que é o ponto de partida normal. Né? É aquele princípio de começar por descrever a sua aldeia, né? E é o que eu vi, é o que eu vivi, é a minha circunstância de vida até os 30 anos. Então acho que não tinha como escapar muito. Então se impõe como uma circunstância, né? Uma circunstância inescapável. Não podia falar primeiro da Grécia. Né? Eu não sei, eu nunca fui para a Grécia. Né? Mas tem limites, né? Tem limites ali do que se pode fazer, de falar sobre São Paulo. E eu pretendo falar de outras coisas, de outros lugares. Eu tenho ideias de outros textos, de outros romances que não vão se passar em São Paulo. Mas eu estava, inclusive, falando dessa coisa da influência do lugar. Veio um rapaz no Substack, outro dia, me mandar um texto, mostrar um texto, e ele fez ali uma coisa que eu fazia muito, que é estar andando no metrô de São Paulo e aí vem uma história, um pequeno conto, uma crônica. Eu lembro que quando eu comecei a escrever ali em 2017, 18, 19, eu fazia muito disso. Era muito espontâneo. Você está andando no metrô de São Paulo, nos ônibus, você vê tantas coisas, tantos personagens ali, tantos microdramas ali, que você acaba se inspirando muito, né? Então, quando eu estava lá, hoje eu não moro mais em São Paulo, a cidade se impunha mais, porque eu, vendo as coisas, eu acabava me sentindo tentado a retratar. Né? Agora eu estou um pouco longe e vejo a coisa com certa distância, e tomara que eu consiga falar de outras coisas, né, mais interessantes que a cidade de São Paulo. Olha, a cena brasileira atual, acho que ela está melhorando. Me parece que tem ali um público se animando para ler literatura brasileira contemporânea. Tem muita coisa de qualidade duvidosa sendo produzida, mas tem surgido nomes, editoras, iniciativas que dão uma esperança de que daqui a uns 20 anos, olhando para trás ali, tem um movimento ali que começou e deixou ali 2 ou 3 grandes autores, né? Era muito bom, né? Imagina, daqui 20 anos ter 3 grandes autores. Faz quanto tempo que nós não temos 3 grandes autores? Está na boca de todo mundo, né? Então a minha expectativa é que daqui a uns 20 anos, desse bolo todo, desse cenário, que é um pouco confuso ainda, é difícil de categorizar quem está fazendo o quê, mas me parece que está numa crescente boa, né? E que vai dar um fruto interessante, mas daqui a pouco, mais para frente.